Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil. Estou de volta com você aqui em mais um bloco para a gente trabalhar com mais um tema importante, bastante importante, o tema do cumprimento de sentença. E claro, cumprimento de sentença, ele é super extenso, ele é super grande no teu código, então o que a gente vai fazer? Vai dividir. Vamos começar nesse bloco a trabalhar com as disposições gerais do cumprimento de sentença. E essas disposições gerais, digamos que vão construir uma base muito importante para você entender, por exemplo, o cumprimento de sentença de pagar quantia, tá? Então essas disposições gerais, elas vão servir para construir essa base, essa estrutura. Vou te dizer um negócio, se você dominar bem as disposições gerais do cumprimento de sentença, é muito provável que qualquer questão que envolva cumprimento de sentença um pouco mais específico, você consiga acertar dominando isso daí, tá? Então a primeira coisa que eu preciso dizer para você é de uma aplicação subsidiária das regras do processo de execução de título extrajudicial ao cumprimento de sentença. É justamente o que o 513 vai dizer para a gente. Olha lá, o cumprimento da sentença será feito segundo as regras desse título, ou seja, nessa parte do código. Observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial desse código. O que esse livro 2 da parte especial vai trazer? O chamado processo de execução. Então, por exemplo, você vai trabalhar com cumprimento de sentença de pagar quantia. Você não vai achar nas regras do cumprimento de sentença como é feita a penhora, como é feita a avaliação dos bens, mas você acha isso lá nas regras do processo de execução, tá? Então você aplica as regras de lá, aquilo que for cabível nesse procedimento aqui. Primeira regrinha básica do cumprimento de sentença, sempre requerimento do exequente. Quando for uma sentença de pagar quantia, que é a maioria que você vai ter na tua atividade prática e é a que vai aparecer na sua prova. Quando você pensa em cumprimento de sentença, 90% das questões elaboradas pela OAB e pelos concursos públicos em geral tratam do cumprimento de sentença de pagar quantia. Então, quando você precisa fazer cumprir uma sentença que determinou o pagamento de uma quantia, você precisa pedir que se inicie. Quer dizer que não pode, anota lá, não pode iniciar de ofício. Então você não vai ter cumprimento de sentença de pagar quantia iniciado de ofício pelo juiz. É você, credor, que tem que fazer o requerimento, tá? E aí, um aspecto importante. Professor, eu preciso intimar o devedor para que ele cumpra voluntariamente a obrigação. Sim, ele tem que ter a possibilidade de cumprir voluntariamente. Agora, como é que eu vou intimar esse devedor? A intimação é sempre pessoal, é sempre na pessoa do advogado? Calma lá que são várias regras e a gente vai ver uma a uma. Primeira regra, intimação pelo Diário da Justiça na pessoa do advogado constituído nos autos. Essa aqui é a regra geral. Então eu tenho um devedor, tá, que tem um advogado nos autos. Eu vou iniciar o cumprimento de sentença. Eu vou intimar esse devedor para que ele cumpra voluntariamente a obrigação fixada na sentença judicial ou no acórdão judicial. Beleza, eu intimo como? Você intima ele via Diário da Justiça na pessoa do advogado que ele tem já constituído nos autos, tá? Agora, professor, e se ele não tiver advogado constituído nos autos? Olha o que diz a lei. Por carta com aviso de recebimento. Quando? Representado pela defensoria ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Então ele é o réu, por exemplo, que está sendo defendido pela defensoria pública. Intimo ele por carta com aviso de recebimento. Ele é um réu que tinha um advogado, mas que não tem mais. O advogado saiu, largou a representação dele, ele não constituiu um novo advogado. Carta com aviso de recebimento. Só que olha a ressalva feita em vermelho aqui, ó. A ressalva é para aquelas situações em que o réu foi citado por edital e permaneceu revel. Neste caso, a intimação para pagamento será por edital também. Então imagine que esse réu não tem advogado nos autos. Aí você fala, opa, intima por AR, mas calma.
Ele não tem, mas lá na fase de conhecimento ele já foi citado por edital e permaneceu revel, nunca apareceu. A intimação também será por edital nesse caso aqui, tá? Por quê? Se eu intimei, citei ele por edital na fase de conhecimento, é porque eu não consegui localizá-lo para citá-lo por correio. Então eu também não vou intimá-lo por correio agora, eu intimo novamente por edital, tá? E lembrar de uma regra importante, sempre que eu fizer a intimação de uma pessoa, pessoalmente, por correio, eu faço com base no endereço que está no processo. Tá? O endereço que está cadastrado lá nos autos. Se ela mudou de endereço e não informou, o problema é dela. A intimação é plenamente válida. É mais ou menos quando você tem um carro e esse carro está registrado como seu num endereço. Você mora na Rua das Palmeiras, número 123, Curitiba. Tá? Você muda para a Rua dos Coríntios, por exemplo. Inventei aqui uma rua agora. Tá? E não aviso o Detran. Eu tomo uma multa, a multa vai para onde? Lá para o endereço da Rua das Palmeiras. E eu posso reclamar que não recebi? Claro que não. Como é que o Detran ia adivinhar que eu mudei? Mesma coisa no processo judicial. Se está cadastrado um endereço meu lá, a intimação é feita nesse endereço. Ah, mas eu não moro mais lá. Então você tinha que ter informado aos autos, informado o juiz nos autos do processo. Se a intimação chega naquele endereço, que é o antigo, porque você simplesmente não atualizou, o problema é teu. A intimação será plenamente válida nesse caso aí, tá? Terceira situação, intimo por meio eletrônico. Lembrando, A1 é a regra. Se não tiver advogado constituído nos autos, intimo via eletrônica. Quando? Quando a pessoa tem cadastro no sistema de processo eletrônico. E lembrar que a lei obriga que nesse cadastro de sistema de processo eletrônico, as empresas, com exceção de microempresa e empresa de pequeno porte, elas devem necessariamente se cadastrar nesse sistema. Então, como essa pessoa jurídica, como essa empresa, ou até a própria fazenda pública, estão cadastradas no sistema de processo eletrônico, eu vou lá e intimo ela pessoalmente, tá? E claro, quando você tem intimação eletrônica, os sistemas te enviam um e-mail, né? Podem te enviar um e-mail avisando, né, que você foi intimado, por exemplo, para você entrar no sistema e verificar. Ah, professor, mas eles mandaram para um e-mail que não é mais o meu, o problema é teu. Mais uma vez, se você não atualizou o teu e-mail lá e recebeu essa comunicação a respeito da intimação no endereço antigo, ela também será tida por plenamente válida. Tá? E a última hipótese é a intimação por edital, que vai ocorrer quando? Quando o réu foi revel e citado por edital na fase de conhecimento. A intimação aqui também será feita via edital. Tá? E aí, essa observação é super, ultra, mega importante. Olha lá. Se o requerimento, tá, de intimação para pagamento, opa, esse aqui está errado. Se o requerimento de intimação para pagamento voluntário for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço constante nos autos. Quer dizer o quê? Eu vou iniciar o cumprimento, vou fazer o pedido para que o réu cumpra voluntariamente, mas já passou mais de 1 ano do trânsito em julgado. Eu tenho que intimar pessoalmente, mesmo que ele tenha advogado constituído nos autos, tá? E a mesma coisa, a intimação será feita no endereço constante no processo. Mas se esse endereço estiver desatualizado, o problema é dele que mudou de endereço e não fez esta atualização, tá? O código, no parágrafo 5º desse primeiro dispositivo que a gente está vendo, ele traz uma regrinha bastante importante que trata da ilegitimidade. Ilegitimidade aqui, ó, passiva no cumprimento de sentença. Olha lá. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do cobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Imagine que eu entre com uma ação de cobrança de aluguéis contra o devedor principal e não entre contra o fiador. Eu ganho a ação, o juiz reconhece o meu direito de crédito contra o devedor principal. Eu vou iniciar o cumprimento de sentença só contra o devedor principal. Não posso iniciar contra o fiador. Mas o fiador também deve, mas deveria ter constado no processo de conhecimento. Porque ele não pode ser executado, não pode ter um título executivo contra ele se ele não participou da formação.
Imagine que você esteja andando com o seu carro na rua. Uma transportadora vem, um carro de uma transportadora, um caminhão, bate no seu veículo. Você discute com um funcionário que te causou um dano e não indenizou. Você entra com uma ação contra quem? Transportadora? Não, você opta por entrar contra o funcionário, porque ele te causou dano, porque ele te xingou e por tudo mais. Você poderia ter entrado contra a transportadora? Poderia, porque ela é a chefe dele, porque ela é dona do veículo, mas você optou por entrar contra ele e ganhou. Aí você inicia o cumprimento de sentença contra ele e percebe que ele não tem patrimônio nenhum. Você pode iniciar o cumprimento contra a transportadora? Não, ela não participou do processo. Senhor, mas ela é responsável. Sim, então você devia ter entrado com a ação de conhecimento contra ela também. Não o fez, o problema é seu. Tá? Avança. Cumprimento de sentença e comprovação de condição ou termo por parte do credor. Muitas vezes, na sentença, o juiz diz que eu posso cobrar desde que eu faça algo, né? O ideal é que ele não crie condições na sentença, mas muitas vezes ele diz, entregue a coisa mediante o pagamento. Imagine um cumprimento de sentença de entregar coisa. Entregue o produto solicitado mediante o depósito, mediante o pagamento da quantia. Se o credor não pagar, ele não manda entregar. Então, nesse caso, o juiz faz o quê? Olha lá. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, né? Condição, faça algo para ter outro termo, tem um prazo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Então, que o prazo ocorreu ou de que você, de fato, pagou a quantia e agora quer que se entregue. Então eu preciso demonstrar, eu preciso comprovar para o juiz que eu fiz a minha parte, para que ele dê a ordem para que o devedor cumpra com a parte dele. Beleza? Rol dos títulos executivos judiciais. Gente, aqui, cuidado, aqui é leitura de lei, não tem muito o que fazer. Então a gente vai passar por cima, vai dar uma lida rápida nos títulos executivos judiciais. E toda vez que você ler a palavra sentença aqui, leia-se também acórdão, tá? Sentença, leia-se também acórdão. Então, por exemplo, decisões proferidas no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Pode ser que tipo de decisão? Qualquer uma. Decisão interlocutória de mérito, sentença, acórdão ou até decisão monocrática. 2. Decisão homologatória de autocomposição judicial. O que é isso? A decisão do juiz que homologou um acordo entre as partes. As partes decidiram, fizeram um acordo, o juiz simplesmente foi lá e homologou. Fez com que aquilo surtisse efeitos. E isso é um título executivo judicial, portanto, autoriza o início de um cumprimento de sentença. 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Qual que é a diferença, professor, dessa para essa? A 2 foi um acordo feito dentro do processo que o juiz homologou. A 3, o acordo foi feito fora, as partes fizeram um acordo fora e só entregaram para o juiz homologar. Essa é a diferença. Então, no inciso 2, no meio do processo em andamento, as partes fizeram um acordo, o juiz homologou. Na outra, não. As partes estavam fora do processo, sem processo nenhum, sentaram, fizeram um acordo e levaram para o juiz que simplesmente homologou. Beleza? Quarta hipótese. O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Quando você tem um processo de inventário ou partilha, o juiz, depois que define tudo, expede o chamado formal de partilha, que é um documento onde tem o que cada um vai receber, tá? O que os herdeiros vão receber, eventuais obrigações que devem cumprir. Então, por exemplo, lá nesse formal constou que João deve transferir aquele carro para o Guilherme. Por quê? Porque João, que também era herdeiro, recebeu 4 carros e eu não recebi nenhum. Recebeu 4 em vida. É adiantamento de legítima, de herança, tem que transferir algum para mim. Manda ele transferir, ele não transfere. Eu posso pegar isso e fazer cumprir. Iniciar o cumprimento de sentença, determinando que ele transfira esse veículo a mim. Tá? 5. Essa hipótese do inciso 5º é muito importante porque mudou. No Código Antigo, essa hipótese era tida como título executivo
extrajudicial, agora virou título executivo judicial. Olha lá, o crédito de auxiliar da justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Quer dizer o quê? Eu tenho lá custas do cartório. O cartório fala, olha, antes sentenciou, decidiu e fala, olha, são devidos pela parte autora a quantia de R$450 de custas de cartório. O juiz homologa aquilo. Se eu não pagar isso para o cartório, o cartorário, o serventuário da justiça, lá no cartório público, privado, por exemplo, pode promover o cumprimento de sentença para me cobrar aquele valor ali. Tá? 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. Cuidado com isso aqui, ó. Sabe por quê? Eu posso, professor, iniciar um cumprimento provisório de sentença civil? Pode, mas de sentença penal não. Porque a única sentença penal que é título executivo judicial é a condenatória que transitou em julgado. E eu, como eu disse para você, sentença aqui pode considerar também o acórdão, tá? O acórdão que confirmou a sentença também pode. O importante é que tenha transitado em julgado. Então, sempre quando eu tiver cumprimento provisório de sentença, será de uma sentença civil e não criminal. Porque a criminal só é possível executar no juízo civil no caso de ter transitado em julgado. Agora, professor, como é que eu vou executar uma sentença criminal no âmbito civil? Por quê? A condenação criminal ela pode gerar danos. Na condenação criminal, o juiz criminal pode fixar um valor de dano pelo fato do crime. Então, ó, você matou fulano, você causou um grave dano, obviamente vai ser preso por isso, mas causou um grave dano à família desse fulano que faleceu. Então eu fixo uma indenização de R$1 milhão para você pagar para os familiares dele. Eles podem executar isso no juízo civil já, tá? Desde que, repito, tenha transitado em julgado, tá? 7. Cuidado com isso aqui, olha lá. A sentença arbitral. A sentença arbitral, ela é formada fora do Poder Judiciário, mas ainda assim, ela é tida como título executivo judicial. Então, é muito comum a gente dizer assim, títulos executivos judiciais são aqueles formados dentro do Poder Judiciário. Tá certo, mas tem uma exceção. Por quê? A sentença penal condenatória é formada fora do Poder Judiciário, mas a lei diz que ela é título executivo judicial também. Então, todos os títulos executivos judiciais trazidos pela lei são criados dentro do Poder Judiciário, passam pelo crivo do Poder Judiciário, com exceção da sentença arbitral, que é formada fora, que não é nem homologada pelo Judiciário. A sentença arbitral é título executivo judicial dada por um árbitro e ponto. Não precisa o Judiciário homologar para que ela seja, tá? A sentença estrangeira, cuidado, homologada pelo STJ. Lembrar que até 2004, há muito tempo atrás, era homologada pelo STF. Então mudou há muito tempo. A homologação da sentença estrangeira é pelo STJ. Quando a sentença vem de fora para o Brasil, ela precisa passar por um procedimento de homologação dessa sentença, que é o chamado procedimento de homologação de sentença estrangeira. Uma vez homologada pelo STJ, eu posso fazê-la cumprir. E obviamente que ela passou pelo crivo do judiciário, por isso que também será um título executivo judicial, tá? Da mesma forma, a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo STJ. O que é isso? É uma decisão de fora do país que solicitava auxílio dentro do Brasil, que solicitava que seja cumprida no Brasil. Por exemplo, uma decisão em tutela provisória dada lá na Itália, mas que eu preciso cumpri-la no Brasil. Para cumprir no Brasil, eu preciso de um procedimento para que ela seja internalizada. E aí a Itália manda uma carta rogatória para cá, solicitando que o Brasil cumpra. Essa carta rogatória, para ser cumprida aqui, ela passa por um procedimento dentro do STJ, que é chamado de exequatur. E aí se cumpre isso aqui perante a Justiça Federal. Isso também é tido como título executivo judicial. Ok? Avança um pouquinho. Competência para cumprimento. Professor, onde é que eu vou dar início ao meu cumprimento de sentença? Calma lá que nós temos regras. Olha lá. Posso iniciar no tribunal? Sim, nos casos de competência originária.
que é caso de competência originária? São aqueles casos em que o processo judicial começou já no tribunal, tá? O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. E 3, o juízo civil competente para se tratar de sentença penal condenatória, da sentença arbitral, da sentença estrangeira ou, eventualmente, de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo, tá? O que é isso? Essa hipótese do 2 ou do 3, coloquei em vermelho aqui, mas era para estar embaixo do 3, tá? Acabou ficando aqui, foi um equívoco. Eu posso, se eu quiser, optar pelo juízo do novo domicílio do réu, pelo local onde estão os bens ou pelo local de cumprimento da obrigação. Como assim, professor? Imagine que a minha demanda tenha começado na 5ª Vara Civil de Curitiba. Ganhei, teve recurso para o TJ Paraná e transitou em julgado. Eu inicio o cumprimento no TJ? Não, o TJ não tem competência originária aqui. A ação não começou nele, começou na 5ª Vara Civil de Curitiba. Vou iniciar o cumprimento aonde? Em Curitiba, se eu quiser. Ou no novo domicílio do réu. Ele mora onde? Ele mora em Londrina agora. Posso iniciar lá se eu quiser. Ou no local onde ele tem os bens. Ah, ele é domiciliado em Londrina, o processo tramitou em Curitiba, mas os imóveis dele que eu vou poder penhorar estão em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Posso iniciar lá, tá? Isso vale também para os casos de cumprimento de obrigação. Se a obrigação tem que ser cumprida em Passo Fundo, é mais fácil iniciar o cumprimento lá do que iniciar em Curitiba e ficar pedindo expedição de carta precatória lá para Passo Fundo, tá? Em todos esses casos que eu quero mudar o cumprimento, que eu quero começar num lugar diferente de onde o processo tramitou, olha o que a lei diz. A remessa dos autos será solicitada ao juízo de origem. Então eu vou aqui na 5ª Vara Civil de Curitiba e digo, juiz da 5ª Vara Civil de Curitiba, eu quero que isso comece lá em Passo Fundo, porque os bens que eu vou buscar para penhorar estão em Passo Fundo. Então remeta esses autos lá para a comarca de Passo Fundo, porque lá é mais fácil iniciar o cumprimento de sentença e o juiz, se entender que é o caso, o fará desta forma, tá? Então lembrar que eu posso iniciar no local onde tramitou o processo, novo domicílio do devedor, local de bens ou local de cumprimento da obrigação. Agora, cuidado! Nas ações de competência originária de tribunal, aquela ação que iniciou no tribunal, eu inicio o cumprimento lá. Só que aí um aspecto importante. Professor, eu posso então iniciar um cumprimento de sentença direto no STJ, direto no STF, direto no TRF, direto no TJ? Pode, desde que o processo de conhecimento tenha se iniciado lá, perante esses tribunais. Agora, professor, é meio estranho, né? O STJ ficar fazendo penhora, o STF. É muito comum nesses casos eles delegarem os atos executivos aos juízos de primeiro grau. Mas a execução tramita lá. E eles delegam, e eles mandam o juiz de primeiro grau fazer algumas situações. Manda penhorar um bem, manda adjudicar um bem, por exemplo. Tá? Beleza? E aí, uma questão importante é essa ideia do protesto da decisão judicial. Protesto da decisão judicial, aqui ó, no 517 desse CPC, tá? É óbvio que isso daqui, apesar de estar nas disposições gerais, vale somente para as execuções que visam o pagamento de quantia. O que é que cai bastante em prova aqui que aluno erra? O momento em que eu posso protestar. Olha lá, eu preciso de decisão transitada em julgado, ok? Então eu preciso que a decisão tenha transitado em julgado, tenha se tornado imutável. E mais do que isso, tenha transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Já vi questão de prova dizendo o seguinte: transitado em julgado, é possível o imediato protesto da sentença. Errado. Não é imediato. Transitou em julgado, eu dei a oportunidade, eu intimei esse devedor para pagar de forma voluntária e ele não pagou no prazo, aí sim eu posso protestar. Professor, qual que é esse prazo para pagamento? Um prazo de 15 dias.
tá? Então, para que haja o protesto da decisão judicial que mandou pagar a quantia, tem que ser uma decisão que transitou em julgado e foi escoado, né? Passou, transcorreu sem que houvesse o pagamento, o prazo para o pagamento voluntário, tá? Isso é diferente para a decisão que manda pagar alimentos. A decisão que manda pagar alimentos eu não preciso do trânsito em julgado, tá? Quando o devedor é citado para pagar os alimentos, mesmo que seja uma decisão provisória e ele não paga, é possível o protesto. Nas outras obrigações eu preciso da ausência de pagamento somado ao trânsito em julgado, tá? Agora, como é que eu faço esse protesto? Vamos lá, regrinhas de burocracia. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente, é o credor então, apresentar certidão de teor da decisão. O que ele faz? Solicita ao cartório uma certidão. Olha, faz uma certidão dizendo qual é o valor da dívida, quando que transitou em julgado, quando que transcorreu o prazo de pagamento voluntário, que aí eu vou levar lá no cartório de protesto, tá? Aí segue ali, ó. A certidão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias, conforme, né, indicando que o nome, evidentemente, a qualificação. Nome, CPF, endereço, os dados desse devedor e também do credor. O número do processo, o valor da dívida, qual é o valor total, a data do decurso do prazo para pagamento voluntário. Por quê? Porque aqui começa a incidir multa, tá? O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer as suas expensas, né, suas custas, e sob sua responsabilidade a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. O que é isso? A ideia aqui é a seguinte: imagine que eu tenha sido condenado a pagar uma quantia em decisão que transitou em julgado e não paguei voluntariamente. E você aí de casa foi lá e me protestou. Só que eu entrei com uma rescisória para rescindir essa decisão, para desconstruir. Eu posso pedir que nesse protesto anotem que tem uma rescisória. Porque se alguém olhar, o Guilherme está protestado, mas tem uma rescisória discutindo. Pode ser que o Guilherme consiga reverter a situação. Não quer dizer que vai reverter, mas existe essa possibilidade ao menos, tá? Avança um pouquinho. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contar da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação, tá? O que é isso? E para você não confundir, para a gente fechar. Olha lá o que diz. A requerimento do executado. Quer dizer o seguinte: eu te protestei, eu sou o exequente, eu sou o credor, pedi o protesto e fiz. Você pagou, você é que tem que pedir para levantar o protesto, e não eu. A responsabilidade é tua de fazer o pedido para que o juiz oficie ao cartório para levantar o protesto. Mas para isso ele precisa o quê? Da comprovação de que você pagou exatamente tudo o que você devia. Se você não fizer essa comprovação do pagamento e não fizer esse requerimento, não vai sair. Não pode reclamar comigo, o Guilherme, eu já paguei, ele não levantou. A lei é muito clara. Há requerimento do executado. O juiz manda cancelar o protesto desde que o executado comprove o integral, né, a satisfação completa e integral da dívida. Tá? É claro que aqui diz, né, 3 dias da data de protocolo do requerimento. Isso na prática talvez acabe sendo descumprido, porque não quer dizer que protocolou hoje, em 3 dias o juiz já tem acesso. Muitas vezes os autos nem são remetidos ao magistrado para que ele dê essa decisão de cancelamento. Tá? O 519 está aqui, mas eu repeti ele aqui, ó, e aí a gente fecha. Regras de cumprimento de sentença aplicáveis às decisões que concedem tutela provisória. O que é isso? Toda decisão que que concede algo a alguém de forma provisória, a gente chama de decisão provisória, concedida com base no instituto da chamada tutela provisória, que pode ser com base na urgência, no perigo de dano, que é a chamada tutela provisória de urgência, ou com base na alta probabilidade de certeza, né, que é a chamada tutela de evidência. Ambas, para que eu possa cumpri-las, eu posso me valer das regras de cumprimento de sentença que a gente acabou de ver aqui. Então, detalhe, esse cumprimento de sentença não vale só para a sentença, vale para a sentença, para decisões interlocutórias
de mérito, para decisões interlocutórias provisórias, para acórdãos e eventuais decisões monocráticas dos tribunais também, ok? Essa aula, como eu disse, é fundamental para que você consiga entender, por exemplo, o cumprimento de sentença de pagar quantia. É isso então, desejo a você bons estudos, um grande abraço e até mais.